Hoje eu queria falar sobre algo muito poderoso. Quando você consegue, quando você entende essa palavra, você vai ter uma vida transformada, você vai ter resultados. Você vai ter, você orar, você está hoje na igreja, está servindo ao Senhor. Se você não tiver uma compreensão clara disso que a gente vai tratar aqui hoje, eu quero dar assim um título. Se eu tivesse que dar um título nessa noite, eu faria uma pergunta: como se livrar da inconstância? No mundo existem dois tipos de pessoas. Quantos tipos de pessoas? Dois tipos: os que têm constância e os que não têm constância, ou seja, são inconstantes. E nós vamos ver o Salmo primeiro, vamos ver do versículo 1 até o 4, Salmo 1. Abra sua Bíblia aí no Salmo 1. Eu estou com duas versões aqui. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Esse é um tipo de pessoa. E tudo que ele faz prospera. Qual é o outro tipo de pessoa? A inconstante. Por que essa pessoa prospera? Porque tudo que ele faz prospera, porque ele é uma pessoa constante, e nós vamos ver por que ele é constante. Outro tipo de pessoa são os inconstantes. A Bíblia diz assim no versículo 4: não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Amém? Enquanto o bem-aventurado é o constante. Ele é como árvore plantada. Uma árvore plantada, ela tem o quê? Raízes. Ela é constante. Você pode sair, retornar, ela está no mesmo lugar. Já os ímpios, são os inconstantes, são como palha. Você deixa uma palha ali, sai, quando você voltar, ela pode não estar mais, né? Porque a Bíblia diz aqui que o vento leva. Então ela é inconstante. Então, o inconstante, ele não tem raiz, é como uma palha, o vento leva. Já o constante é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, e suas folhas não murcham, e no tempo certo dá o fruto, prospera, tem resultado. Deu para entender esses dois tipos de pessoas? Constante, que é como uma árvore plantada, e o outro é inconstante, que é como folha que o vento leva. Amém? Então nós vamos ver aqui o que é que a pessoa constante, bem-aventurada, nessa outra tradução diz feliz, bem-aventurado, feliz, é quem não faz o quê? Três coisas. Vamos ver quais são as coisas que a pessoa feliz não faz? Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na companhia dos escarnecedores ou dos zombadores. Quais são três coisas? Não ouve o conselho dos ímpios, dos perversos. Não ouve o mundo, não ouve as opiniões. De quem é que o bem-aventurado ouve o conselho? O conselho de Deus. As pessoas ímpias não podem aconselhar o crente, os bem-aventurados, os que são felizes. Que é a base que eles não fazem? Não se detém, não para. Vai passando, vê um monte de ímpio ali, não para, passa direto. Sem rancor. Não se trata que a pessoa tem raiva, não. Ele não se detém, ele não para no caminho dos pecadores, não para no caminho dos ímpios. E também ele não se assenta na roda
não faz essa comunhão. A gente está aqui numa comunhão de ímpio? Não. Mas, se você faz isso, essa reunião, se assenta nessa roda, nessa comunhão dos ímpios, dos escarnecedores, você não está cumprindo a bem-aventurança, que o Salmo 1 diz que aquele que é bem-aventurado, aquele que é feliz, que é abençoado, não se detém, não para no caminho dos pecadores, nem se junta com a roda dos zombadores. Então são três coisas que eu falei aqui que ele não faz, né? Não anda no conselho dos ímpios, não fica ouvindo a opinião do mundo, que todo dia muda, cada hora tem uma opinião sobre determinadas coisas. Não para no caminho dos ímpios deles e não se assenta na roda deles. Amém? No versículo 2 ele diz três coisas também que os bem-aventurados, os constantes, as árvores que estão plantadas, as pessoas são plantadas, nós somos como uma árvore plantada, não somos como uma folha que o vento sopra e leva. Nós somos como uma árvore que tem raiz. Quem é a nossa raiz? Cristo é a nossa raiz, a raiz de Davi. Aí ele diz assim, que ao contrário de ele fazer essas coisas que a Bíblia diz que não faz o feliz, o bem-aventurado, ao contrário, seu prazer, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem, aqui também nós vamos ver três coisas que o bem-aventurado faz. A gente viu três: não anda segundo o conselho dos ímpios, não detém nos caminhos dos pecadores, não se assenta na companhia dos zombadores. Mas aqui ele diz que sim, que a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então nós temos três coisas aqui. Primeiro, o prazer. O bem-aventurado, ele tem prazer. Sabe o que é prazer? Gozo, alegria. Ele se sente feliz em abrir esta palavra e meditar. Então a primeira coisa é o prazer. Você tem tido prazer na meditação desta palavra? Quando você senta para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus, você sente alegria? Porque muitas vezes a gente faz as coisas como se fosse uma obrigação. Por exemplo, você está doente, você precisa tomar esse remédio. Você vai tomar porque precisa tomar. Não é verdade? Uma injeção, um remédio amargo. Está doente, precisa tomar. Mas este remédio aqui é um remédio que o bem-aventurado, a pessoa que de fato é feliz, o cristão, ele tem prazer, ele tem a satisfação. Se alguém te chamar, nós temos prazer em abrir essa palavra e ler? Você tem tido prazer? Observe, você pode dizer assim: eu tenho prazer quando eu abro a palavra de Deus e medito nela. Então a primeira palavra que eu quero destacar aqui é essa: prazer. Você precisa buscar prazer. Ore: Senhor, me enche de prazer pela tua palavra. Então quando você descobrir esse prazer, então você se enquadra nesse salmo, uma pessoa bem-aventurada. A segunda palavra é meditar na lei do Senhor, na palavra de Deus. Meditar, irmãos, não significa somente abrir a Bíblia e ler. Meditar significa extrair do texto, da palavra de Deus, tudo o que ela pode oferecer a você. Quanto mais você lê, mais você extrai dela prazer, conhecimento, sabedoria. Essa palavra meditar, ela é uma palavra que não foi colocada aí por acaso. Observe que a Bíblia não diz que você deve ler a palavra, diz meditar, examinar as Escrituras. A raiz dessa palavra tem muito a ver com ruminar. Você já viu um boi, uma vaca comendo? Como é que ela faz? Ela mastiga, fica mastigando, já viu? Mastiga, engole, depois faz o quê? Volta de novo, aquele bolo de ração de capim, volta, mastiga, para cada vez mais retirar todos os nutrientes do alimento. Eu não sei se você sabe que o ruminante, ele é chamado de ruminante justamente por isso. Ele come o alimento, depois ele torna a voltar esse alimento, volta do estômago para a boca, e ela continua mastigando,
depois ela engole, continua. Eu não sei quantas vezes ela faz esse movimento, mas esse é o movimento que nós, como bem-aventurados, como felizes, como abençoados, filhos de Deus, devemos comer esta palavra. Ela diz que a palavra de Deus é o pão, não é? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra é o nosso alimento espiritual. Então precisamos meditar de dia e noite. E de dia e de noite, por que isso? Porque em todo tempo. Não é só chegar na igreja, abrir a palavra e ler. Não. É você meditar de manhã, quando acorda, todo o tempo que você tiver, não somente abrindo a Bíblia, mas você pegar um versículo aqui e se passar o dia todo ruminando aquele versículo. Que você vai ver que Deus, cada vez que você pensar, que você profetizar, que você falar aquele versículo, você vai extrair nutrientes, alimento, cada vez ficar mais fortalecido espiritualmente. Glória a Deus. Então, esse é a pessoa que é constante. Por que ela é constante? Porque diz que é como a árvore plantada à margem do rio. Uma árvore é constante. Como eu falei, você sai, você vai na cidade e volta, viaja, aquela árvore está no mesmo lugar. Se ninguém arrancar, se você não mandar arrancar a árvore, ela não vai sair dali. E diz que ela é plantada como uma árvore plantada à margem do rio. Ou seja, se está próximo do rio, está próximo de água. As raízes vão buscar esta água para nutrição dela. E como consequência, essa árvore dá seu fruto no tempo certo. E a Bíblia diz que suas folhas não murcham. E esse homem, esta mulher, feliz, bem-aventurado, ele ou ela prospera em tudo o que faz. Você já reparou que os ímpios não são assim? Olha o que ele diz assim: o mesmo não acontece com os perversos ou com ímpios. Por quê? Porque eles são constantes. Eles são como palha. Quando vem o vento, leva a palha. O vento sopra a palha e leva. Eles são inconstantes. Já o constante, ele é bem-aventurado, ele é feliz, porque ele não faz essas três coisas. Não ouve conselho de ímpios, não se detém, não para no caminho dos ímpios, nem se junta na roda dos zombadores. Ao contrário, ele tem prazer em meditar na palavra de Deus, em todo o tempo. E é por isso que ele é constante, constante como árvore plantada à beira do riacho, que no tempo próprio, no tempo certo, vai dar o seu fruto. E tudo que essa pessoa faz, se ela é constante, se ela faz essas coisas e não faz aquelas, ela vai prosperar em tudo que faz. Você crê nessa palavra? Você crê nisso? Em Efésios 4, versículo 14, diz que uma pessoa assim será: então seremos mais imaturos como crianças. Aqui não é como criança, aquela criança que Jesus fala assim, uma criança, né, que das tais são religiosas. Não, aqui são pessoas que já cresceram, não são mais crianças, são pessoas que têm já malícia no coração e tudo mais, mas são imaturas, né? São levadas de um lado para o outro, empurradas por qualquer vento. Olha a palavra vento de novo. Vento de doutrina, ou seja, vento de novos ensinamentos, de coisas novas. Pessoa que não se posta, não se coloca como uma pessoa que conserva os valores, os princípios de Deus, né? E são influenciados, né, pelos que tentam enganar com mentiras absurdas, astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor. Preste atenção. Efésios 6:11. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Ora, se a gente tiver como o ímpio,
não estiver plantado, não tiver constância firme, como uma árvore plantada à beira do ribeiro, no dia que vier o mal, a gente sucumbe. Então a Bíblia diz que nós devemos permanecer na posição, firmes na nossa posição. Diz também que após assim manter firmes, após vencer tudo. É muito importante isso aqui, irmãos, porque o que é que acontece? Depois de uma vitória, depois de alguma coisa boa que a gente obtém, a gente relaxa. Você já parou para pensar? A gente fica inconstante. Não preciso ir para a igreja, não preciso isso, não preciso daquilo, não preciso orar, não preciso meditar. Deus, eu já venci essa batalha. Quantas pessoas se aposentam e fica esfria, não quer mais saber de ir buscar a Deus, e a Bíblia diz que essa pessoa fica firme, porque senão ela é como uma folha que o vento leva. O ímpio ele faz isso, ele não é constante, ele é inconstante, e quando ele pensa que não, a desgraceira já bateu na porta dele. Então esse é o perigo das pessoas inconstantes. Esse é o perigo. Além do mais, as orações das pessoas inconstantes, elas não são ouvidas. Em Tiago 1, no versículo 6, diz assim: mas quando vocês pedirem, façam com fé. Então está falando aqui para fazer, os crentes pedem, mas o ímpio, se ele ora sem fé, né? E peça sem vacilar, eles vacilam, são vacilões. Aí ele diz assim: pois aquele que duvida, que é o ímpio, né? É como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. O vento agita o quê? Folha, palhas, ele agita. Então, essa pessoa, o que a Bíblia diz aqui? Essa pessoa não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. A Bíblia está dizendo que ele nem espera, que ele não vai receber nada do Senhor, porque ele é como uma folha que o vento leva. Por quê? Porque não crê, porque não está firme, plantado à beira do ribeiro, como um bem-aventurado, né, que anda nos conselhos dos ímpios, que para conversar e se deter com os pecadores, com os ímpios, e que se assenta na roda dos escarnecedores, e não tem prazer na lei do Senhor para meditar de dia e de noite. Por isso ela não é uma árvore plantada à beira do ribeiro. E aí é como essa pessoa que ímpia, né, que é agitada pelo vento, e não deve esperar receber do Senhor coisa alguma. Por quê? Porque essa pessoa tem a mente dividida e é instável, tá vendo? Inconstante em tudo o que faz. Moisés, ele foi receber as tábuas da lei, né? Os 10 mandamentos. Aí o povo não queria, disse: vai tu, Moisés, que nós não queremos, né, ver o Senhor não, porque ele sabia que no dia que ele visse o Senhor, a Bíblia diz que morreria. E Moisés subiu, voltou com as leis. Quando Moisés chegou, esse povo tinha acabado de sair do Egito, irmãos. Viu o mar vermelho abrir, viu coluna de fogo à noite, viu nuvem de fumaça de dia, viu tantos milagres, viu as pragas do Egito, viu Deus fazer tanta coisa. E de repente, bastou o pastor Moisés dar as costas para ir receber no monte. Levou lá 40 dias, né, para receber os 10 mandamentos, as leis do Senhor. O povo já estava idólatra, já tinha feito um bezerro de ouro, estava adorando outros deuses. Assim também muitas vezes somos nós. Se não tiver milagre, a gente não vai para o culto. Se não vê maravilha, não vai para o culto, não vai. Então, meus irmãos, eu não sei o que o povo crente espera do Senhor, com uma vida de inconstância. Um dia assim, um dia assado. Um dia quer, tu não quer. Um dia é crente, tu não é. Não existe isso. Não pense esse homem, essa mulher receber coisa alguma do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Eu estou aqui para ensinar você. Os caminhos do Senhor está aqui, ó. Não precisa eu falar, mas se você meditar de dia e de noite, você mesmo vai chegar a essa conclusão. E você vai agora buscar ser uma pessoa constante. A pergunta que eu fiz no início é: como deixar de ser uma pessoa inconstante? Meditando na palavra de dia e de noite, não se ouvindo as pessoas que não conhecem o Senhor, não parando para conversar com os ímpios e não se assentando na roda deles. Pelo contrário, na sua lei, medita de dia e de noite, com prazer.
com alegria, cheio de satisfação. Quando eu comecei minha caminhada, eu estava lá sentado e eu ficava assim, pastor, eu via que ele ia chamar alguém para orar. Aí quando eu via que ele vai chamar, eu fazia assim, para ele não me chamar. Então eu percebi alguns irmãos que quando chamava para orar, ia cheio de alegria, cheio de contentamento, prazer em ir lá orar. Por quê? Porque meditava na palavra de dia e de noite, relacionamento com o Senhor. Quando a gente medita nesta palavra, nós estamos nos relacionando com o Senhor. A nossa intimidade com o Senhor é através do meditar na palavra de Deus. Não terceirize a leitura da Bíblia. Leia você. Mas eu não sei ler. Leia através de um aplicativo. Você pode abrir um aplicativo que lê a Bíblia para você, mas abra a sua Bíblia e acompanhe aquela leitura, que você vai melhorar não somente o seu conhecimento da palavra, mas também você vai ser uma árvore plantada, constante. Faça isso todo dia. Um dia eu faço, um dia eu não faço. Irmãos, não pode ser assim. Você come todo dia, você se alimenta todo dia. Então todo dia você precisa se alimentar espiritualmente. Não tem desculpa. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Mas eu não tenho tempo. O que é isso? Você tem tempo de ficar na internet, nas redes sociais, no WhatsApp, conversando, dando papo o dia inteiro, fazendo até as coisas fora da hora de fazer. Mas na hora de meditar, você não medita, na hora de ler a palavra, bate papo com todo tipo de gente, ouve conselho de gente. Então você vê, os resultados estão aí. O mundo está assim, por causa que a gente não dá o exemplo. Não precisa sair, né, zangado com ninguém, precisa ser simpático, precisa ser uma pessoa sorridente em todos os lugares, mas não pode se assentar para ouvir o conselho, não pode se assentar, parar para ouvir, parar para... você está indo ali, para quê aí, meus irmãos? Tanta coisa ruim tem acontecido com os jovens, não só os jovens, com homens e mulheres, que não entendem esta palavra do Salmo 1. Eles querem muito o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 122, mas o Salmo 1 é um cabedalo de sabedoria para o resto da Bíblia. Medite nesta palavra de dia e de noite com fé. Cada vez que você lê esses versículos, você vai entender melhor. Rumine de dia e de noite, de dia e de noite. De dia, de manhã, a primeira coisa que você faz o quê? Vai olhar o zap para ver se tem mensagem? Eu olho também, mas eu não deixo de ler a palavra de Deus, de ouvir alguma coisa, de orar. Você precisa fazer isso em nome de Jesus, para que você seja bem-aventurado, se seja feliz. A igreja é o lugar do crente aprender a ser feliz. A igreja está cheia de gente infeliz, né? Amaldiçoado, porque não entende que precisa fazer essas 3 coisas e não fazer aquelas 3 coisas outras. Quer que eu repita? Não fazer, não seguir conselho de ímpio, não parar no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. 3 não, e 3 sim. Ter prazer, meditar, não somente ler, mas meditar, ruminar e de dia e de noite. Você está aqui viajando, está aqui meditando, você está ali meditando na palavra. Nem sempre você está meditando com a Bíblia aberta. A questão é que a gente quer cumprir a Bíblia inteira, aí você pode ter uma diarreia. Lê um pedacinho e ali você rumina. Às vezes a gente quer ler tudo para não tirar férias da Bíblia. Não, é todo dia, de dia e de noite, porções homeopáticas. Aí sim você será como uma árvore plantada à beira do riacho, do regado. E seus frutos, pode esperar. É só você esperar que no tempo certo o fruto virá. E tudo que você fizer, baseado naquela meditação, nessa sabedoria, prosperará. Aí sim, ser constante. Amém? Deus abençoe, que você possa tirar mesmo lição dessa palavra, meditar nela, para que você seja de fato bem-aventurado. A Bíblia diz que você é bem-aventurado, agora você precisa ser. A Bíblia diz que eu sou, mas eu preciso ser o que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que eu tenho que ter prazer. Eu preciso ter prazer. Prazer não é sentir não, prazer sabe o que é? É decidir. Eu decidi ter prazer, aí você tem. Agora, se você esperar sentir, aí você não vai ter nunca. Amém? Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos sempre. A igreja diz amém.